Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor de inglês André Riceliano e todos vocês são muito bem-vindos ao Educa Recife. Essa é a aula dos anos finais do 9º ano, aula preparada com muito carinho por mim, aula sobre contos, que vocês veem esse gênero textual bastante, né? Contos, e está sendo traduzido por Jéssica, que está aqui, ó. Jéssica, coisa mais linda, traduzido para Libras, tá? Para tornar a aula ainda mais acessível para nossos colegas. E também, gente, olha, eu acho que essa tradução para Libras não é somente para tornar acessível para os colegas surdos, não. É para você tomar consciência que tem outros colegas assistindo essas aulas, colegas não somente surdos, como também deficientes visuais. Você ter consciência de que você deve ser uma pessoa acessível, que você tem outros colegas que têm outras limitações e outras habilidades, tá? É muito importante, inclusive, essa tradutora estar aqui conosco para ter essa consciência. E também nesse sentido de consciência, de uma consciência ambiental principalmente, temos hoje a presença ilustre da nossa professora Vanessa Araújo. Professora Vanessa. Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui, né, acompanhando o professor André aí para mais uma aula de língua inglesa. Olha que legal. Vou aprender também um pouquinho aqui, né, as questões aí da língua inglesa e também a gente vai conversar um pouco sobre contos, né, que é muito interessante. Eu, particularmente, é um gênero textual que eu amo. E antes, né, de o professor iniciar a aula, a gente tem alguns recadinhos aqui para vocês, né? Primeiro é que vocês podem interagir com a gente, né, pelo aplicativo. Aí vai aparecer o QR Code na sua telinha para vocês baixarem o aplicativo e poder diminuir, né, essa distância que existe entre as telas. E aí vocês podem deixar comentários, né, tirar dúvidas. E caso você não consiga acompanhar essa aula, né, ao vivo, você pode ter acesso a ela na reprise e também no canal do YouTube do Educa Recife. Você pode também acessar essa aula lá. E aí, se tiver algum comentário, alguma dúvida, você pode deixar lá nos comentários que a gente fica bem ligado para acompanhar os comentários de vocês, tá certo? Então, sem mais delongas, eu vou deixar agora a palavra com o professor André aí para a gente assistir essa aula maravilhosa e bons estudos. E só lembrando a vocês que já vem do 8º ano, ajude os colegas novatos agora do 9º ano a se adaptar a toda essa tecnologia, tá? O pessoal de repente não está acostumado com isso, que vem de outras redes, não é isso? Outra coisa, lembrando vocês também que esse aplicativo não vai consumir os seus dados móveis do celular, porque são dados pagos pela prefeitura. Esse aplicativo não vai consumir a memória do seu celular, porque tudo está online, né? O banco de dados das nossas aulas, etc. E também, nesse aplicativo, você tem a árvore do livro, que é bastante bacana, e vai falar ainda hoje sobre ela, que é bacana, que é uma biblioteca virtual, que tem tem livros também de língua inglesa, muito bacana. Você vai poder ter agora, antes o pessoal reclamava de poucas aulas de inglês, né? Ah, professor, só são 2 aulas por semana, eu gosto muito de inglês e tal. Agora, você tem não somente as aulas na escola, como as aulas aqui com a gente, tá? Você tem uma equipe gigante de tecnologia humana, né? Com os técnicos aqui do estúdio, com os professores, com os coordenadores, com seus professores em sala de aula, no chão da escola, que é muito importante isso. Você tem também agora uma tecnologia gigantesca também, envolvendo as mídias, a TV, o YouTube, o seu celular, né? Os aplicativos, etc. Então, você não tem desculpa para não dar o seu máximo. Lembre que estamos na era da informação, na era da tecnologia. Você tem que ser melhor do que uma máquina. Concorda comigo? E essa primeira coisa que você tem que fazer é dominar a língua franca da tecnologia, que é a língua inglesa, que estamos aqui juntos para isso. Beleza, contos, vamos lá. Se é contos, vamos para a nossa primeira provocação aqui. Então, abra a telinha para a gente aí. Vamos embora. By Washington Irving. Tinha mais raio, eu não vi.
The Legend of Sleepy Hollow. The valley known as Sleepy Hollow hides from the world in the high hills of New York State. There are many stories told about the Quiet Valley. But the story that people believe most is about a man who hides a horse at night. The story says the man died many years ago during the American Revolutionary War. His head was shot off. Every night he hides from his burial place, jumps on his horse, and rides through the valley looking for his lost head. Opa, alerta de spoiler não pode, né? Beleza, bom, rolou o alerta de spoiler, volto para vocês aqui. Vocês acabaram de ver então um conto de Washington Irving, um dos contos mais famosos da língua inglesa, tá? O trechinho do conto. Eu não vou ficar aqui contando para vocês aqui como rolou o resto da história, porque eu não vou dar spoiler e você pode ver isso aí na árvore do livro, você pode ver isso na internet também, tem no YouTube e tal, tá? É o Sleepy Hollow. Em português, a tradução desse Sleepy Hollow, olha lá, em inglês é o seguinte: The Legend of the Sleepy Hollow. Né? Ao pé da letra é a lenda do espírito adormecido, mas em inglês ficou, em português ficou a lenda do cavaleiro sem cabeça. É bem Halloween, né? Bem coisa de terror e tal. Vamos ver a tradução disso aqui, pessoal, antes que eu esqueça, tá? Se eu for pra frente eu vou esquecer. Bora ver a tradução desse trecho que eu acabei de ler para vocês, tá? E usei a tecnologia nossa aqui de ponta dos raios. Olha que legal. Ficou legal, não ficou? Vamos lá, seguinte. O autor, Washington Irving, tá? Quando você fala o autor, você precisa colocar de. Em português você fala de fulaninho, né? Autoria de fulaninho. Então tá lá, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de Washington Irving. Esse de, no sentido de autoria, em inglês é o by, tá? Não é o by de tchau, não, tá? É o by somente BY. Então essa é uma preposição bastante importante, porque você vê até em, sei lá, em filmes. Está lá o filme, aí bota by fulaninho, que é o diretor do filme. Está lá um salão de beleza, tal, by cicraninho, ou seja, o responsável, né? Então, esse by é o de no sentido de autoria. Existe o de no sentido de origem, que é o from. Existe o de normal de outras situações, que é o of, né, que é o of. Então, esse aqui é importante, essa frescurinha aqui, ó, gente. Só essa pequena palavrinha aqui pode quebrar um galho para você numa questão de vestibular e tal. Então, tudo que envolve uma leitura de um idioma estrangeiro, cada pedacinho é um aprendizado, tá? Washington Irving. O nome, como já falei, ó, The Legend of the Sleepy Hollow, né? Ou, em português, lembrando, gente, que a tradução aqui não é ao pé da letra, tá? A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Então, isso aqui não é Cavaleiro Sem Cabeça. Então, vocês fiquem preparados e quando vem um conteúdo em língua inglesa e alguém traduziu para o português, você vai ficar dependendo de quem fez a tradução, se você não souber a língua inglesa, certo? Ou seja, se você não sabe a língua inglesa, você vai ficar dependendo de outras pessoas. Isso não é legal, claro. Olha só, você pode de repente perder uma piada, perder o sentido das coisas. Olha, aqui tem um vilarejo, né? Uma vila que está num vale, entre montanhas. Isso quer dizer que eles recebem muita água de cima, né? Eles recebem, tem uma vegetação específica de montanha. Então, é todo um tipo de convivência nessa região aqui, né? De vales, né? Ou seja, tem um microclima, porque está entre montanhas, então pode ser um microclima mais quente ou mais frio, dependendo da região, né? Aqui, certamente, vão ter lençóis freáticos, há um perigo iminente, de repente, uma dessas montanhas ser um vulcão, então tem uma atenção especial. Então, o vale tem todo um mistério, inclusive geográfico também, nesse sentido aqui.
Então, ó... É uma depressão, né, que chamam na geografia, né? Uma planície ali onde está essa vida toda, né, que se encontra aí entre montanhas, como a gente estava colocando aí. Seria, no caso da gente, o Vale Catimbau, né, professora? Vale do São Francisco, por exemplo, isso, que é bem famoso, né? Então, é justamente aí essa palavrinha que se usa, depressão ou planície, né? Que se usa muito na geografia. Então, isso é importante você perceber, assim, se o conto está falando de um vale, você tem que ter a compreensão de o vale, o que é um vale, quais são as coisas que acontecem em geral num lugar desse, para você compreender também o conto. Né? De repente tem desmembramentos do conto que tem essa relação com a geografia do local. Então, o vale conhecido, ó gente, ó, o participo passado do verbo conhecer, lembrando que o K é mudo, tá? Então aqui é noun. O vale conhecido como um espírito adormecido, né? Sleepy Hollow. Quando fala espírito adormecido, pessoal, uma coisa que a gente pode pressupor também sobre o vale é que essas montanhas que cercam aqui, algumas delas podem ser um vulcão. Então, espírito adormecido, ou seja, está lá o vulcão quietinho, bonitinho. Um belo dia pode ele acordar, né, desse espírito adormecido. Escondido do mundo nos altos das montanhas, das colinas do estado de Nova York. Então, Nova York também tem vale, não sabia. Então, continuando aqui, ó, tudo é informação, pessoal. Tudo é coisa que vai somar para o seu conhecimento, não somente de língua inglesa, como para o seu conhecimento de mundo também, como foi o caso aqui que eu trazer a professora Vanessa. Ó. There are many stories told about the Quiet Valley. Ou seja, há muitas histórias contadas sobre esse vale quietinho, quieto, né? Esse quieto vale. Mas a história que as pessoas acreditam mais é sobre um homem que cavalga em um cavalo à noite. Bonito o cavalo branco. Olha lá, a história diz que um homem morreu muitos anos atrás durante a Guerra Revolucionária Americana. Ou seja, é a guerra em que os estados do sul, né, brigaram com os estados do norte para ver quem tinha o domínio ali, de repente, da capital do país, Guerra Revolucionária Americana. Certo? Então, his head was shot off. Sua cabeça foi cortada com um tiro. Vê lá. Ou seja, nada leve aí a parada aí. Está falando de guerra, de cabeça cortada, o negócio é pesado. Olha lá. Every night he rises from his burial place, jumps on his horse and rides through the valley looking for his lost head. Ou seja, toda noite, esse toda pessoal também é toda de cada, né? Cada noite, toda noite. Toda noite ele cavalga, ele sai de seu lugar boreal, né? Bucólico, pula no seu cavalo e passeia através do vale, procurando por sua cabeça perdida, Jesus Cristo, o cavaleiro sem cabeça. E aí eu parei para não ficar contando a historinha que vocês vão ver por aí, nos filmes, no YouTube, nos livros aí. A lenda do cavaleiro sem cabeça. Ao pé da letra, a lenda do espírito adormecido. Ou, em inglês, The Legend of Sleepy Hollow. Beleza? A pergunta que eu trago para vocês é, do you like reading? Você gosta de ler? Outra pergunta que caberia aqui talvez seja, do you consider yourself a good reader? Você se considera um bom leitor? Particularmente, se você pergunta para mim, você gosta de ler? No meu caso, sim, né? Porque como eu sou de língua estrangeira, eu preciso estar exercitando todo o vocabulário que existe no meu juízo, aprendendo cada vez mais. Isso é bacana para mim. Eu leio tanto em inglês como em português. Eu percebo que a minha leitura em inglês é diferente da minha leitura em português. Do you consider yourself a good reader? Você se considera um bom leitor? Eu acho que não. Eu devo muito ainda. Eu preciso ainda melhorar bastante a minha leitura. Quando rola informação que eu não sei, aí eu fico viajando na maionese, pesquiso, perco o contexto. Então, eu ainda preciso melhorar muito como leitor. Professora Vanessa, você gosta de ler? Você se considera uma boa leitora, professora? Bom, eu me considero uma boa leitora. Eu adoro ler, né? Eu
que sou da área de humanas, aí eu preciso, a sustentabilidade também, né, gente, que a gente trabalha muito, a gente precisa ler enquanto professor, enquanto ser humano, né, a leitura é muito importante. Ela traz vários benefícios para a nossa vida, né? Porque, afinal de contas, estimula a nossa criatividade, né? Isso contribui também para a nossa memória, ajuda na nossa escrita, né? Tudo isso é a importância da leitura. Então, pelos benefícios, eu adoro ler, sou realmente assim fissurada em estar sempre com um livro do lado, ou agora nas novas ferramentas, né, um celular também que ajuda, de repente a gente pode utilizar a nosso favor, e eu gosto bastante de ler. E também deixo esse convite aí para vocês, né, de estimular aí, né, cada vez mais a leitura, porque também estimula a nossa criatividade, a nossa imaginação. Vocês consideram boa leitura? Escrita, considero sim. Boa, muito massa. Olha, professora, você lê mais com livro físico ou com livro virtual digital? Mais o livro físico, viu? Mais o livro físico. Mas utilizo também os livros virtuais aí, né? A tecnologia a serviço também da nossa leitura aí. Então, como vocês veem nessa imagem, pessoal, temos o livro físico e o livro digital, né? Nesse livro digital, vocês também têm esse livro digital no nosso aplicativo, como a professora Vanessa já falou, Árvore do Livro. Então, se você observar lá no aplicativo do nosso Educa Recife aplicativo, você vai ver lá, tem a Árvore do Livro, você clicou lá, tem vários e vários livros à sua disposição para você ler, inclusive livros em inglês também, tá? Então, o que é o nosso assunto aqui? O nosso assunto aqui é contos. O que é um conto? Tem a definição em inglês aqui, ó. Short story is any work of narrative fiction from 1,000 to 10,000 words. Ou seja, um conto, então perceba, pessoal, conto em inglês é uma história curta, tá? É nada mais, nada menos do que um trabalho de narrativa, ficção narrativa, de 1.000 a 10.000 palavras, né? A função no Word, tem uma funçãozinha no Word, também nos outros aplicativos de palavras, de programas de palavra, que você conta as palavras, tá? Então, de 1.000 a 10.000 é um conto. Beleza, então, novel is around 50,000 to 70,000 words. Through, of course, there are novels that are longer or shorter than these numbers. Vamos lá. Romance. Então, maior do que um conto é um romance, menor do que um romance é um conto, tá? Então, romance em inglês, pessoal, romance no sentido do trabalho literário é o novel. Professor, então essa palavra novel não é novela? Não, não é novela. Novela em inglês é soap opera. É uma ópera do sabão. Por quê? Porque as primeiras novelas lá atrás, o propaganda que aparecia durante a novela era propaganda para dona de casa, porque a novela era para dona de casa. Então era coisas de material de limpeza, etc. Loucura isso, né? Então rolava a novela nas antigas e o principal quem patrocinava aquela novela, a produção daquela novela, aquele comercial, era sabão. Vê que loucura. Então é chamado de ópera sabão em inglês. Soap opera, tá? Novela. Já a palavra novel, como parece com a palavra novela do português, é chamado de falso cognato, ou seja, falso amigo, aquele amigo falso que quer dizer uma coisa e acaba dizendo outra por trás. Ou seja, é o caso da palavra novel. Novel em inglês parece ser novela, mas cuidado que é uma armadilha, é na verdade romance, uma obra literária, romance. Não romance de romântico, tá? Que também é uma outra palavra, seria romantic, tá? Então, ó, um romance é em torno de 50 a 70 mil palavras, e claro que através desses números há romances que são maiores ou menores do que esses números, tá? Apesar desses números aí. Então, short story. Vamos ao nosso short story. Abre a telinha pra gente aí, ó. Temos aí o nosso short story. No short story, temos as características específicas, pessoal. Características em inglês é features. Então, características específicas é specific features. Quais são elas? Short plot, ou seja, um enredo curto. Few characters, ou seja, poucos personagens. Just one climax, ou seja, apenas um clímax. No second plot, ou seja, nenhum enredo, segundo enredo, que às vezes o romance deixa aberto um outro enredo para ter a continuação. No caso dos contos, não, é um ciclo fechado. Literary proximity,
between poetry and chronicle. O que é que vai acontecer, pessoal? Como o short story é um conto curto, como o short story, como é ao pé da letra, né, é uma história curta, né, que é o conto, como ele é curto, é possível o autor fazer todo o conto quase que rimado. É possível o autor escolher palavras mais rebuscadas e dar um teor mais bucólico, ou um teor mais dramático, um teor mais romântico. Ele vai dar o tom do seu conto também de acordo com as palavras, não somente com a história. Então o autor tem a oportunidade de escolher os diálogos e as histórias e as palavras, tudo combinando também com o perfil que ele quer dar àquela obra. Isso significa o quê? Significa que há uma proximidade literária entre a prosa e a poesia, certo? Em inglês aqui, ó, a poesia e a crônica. Poesia, você sabe que é menor, que é rimado, né, que é tudo escolhido ali metricamente, dentro da métrica, né, as rimas e as palavras, etc. Já a crônica é uma narrativa mais livre. Então, o meio do caminho disso é o conto. Por isso que é tão bacana o conto, tão especial o conto, né? Olha só. Temos aqui um conto para vocês aqui, pequenininho. Vamos dar uma sacada aqui. Abre a tela aqui para a gente dar uma sacada nesse conto aqui. Temos o seguinte. Cat Person, by Kristen Ropian. Esse Kristen Ropian, uma mulher famosa esse conto aí, tá? Um dos mais famosos da atualidade. Margot met Robert on a Wednesday night toward the end of her fall semester. She was working behind the concession stand at the artsy movie theater downtown when he came in and bought a large popcorn and a box of red finds. That's an unusual choice, she said. I don't think I've ever actually sold a box of red finds before. Flirting with her customer was a habit she'd picked up back when she worked as a barista, and it helped with tips. She didn't earn tips at the movie theater, but the job was boring otherwise. And she did think that Robert was cute. Not so cute that she would have, say, gone up to him at the party, but cute enough that she could have drummed up an imaginary crush on him if he had sat across from her during a dual class, though she was pretty sure that he was out of college, in his mid-20s at least. Vamos lá. Em português, pessoal, temos aqui, ó, cat person. Cat em português, gato em português, é dito por uma pessoa, uma mulher bonita, um homem bonito, né? Um homem bonito como eu, uma mulher bonita como a nossa tradutora Jéssica, como a nossa professora Vanessa. Só que em inglês a palavra cat para uma pessoa não quer dizer bonito, não. Tem outro significado. Tem o significado de uma pessoa histérica, uma pessoa estressada, uma pessoa chata. Então não vai inventar de pegar uma palavra do português e usar em inglês não, que não é exatamente a mesma coisa. Olha lá. Margot encontrou Robert numa quarta-feira à noite, no final do semestre de outono. Ela estava trabalhando num stand, né, numa loja de conveniência, perto do anfiteatro aí, do teatro, Cine Teatro, do centro da cidade. Downtown, pessoal, centro da cidade, tá? Quando ele entrou e comprou uma pipoca da Grande e uma caixa de vines, red vines. Esse red vines, gente, é tipo aquela jujubinha grandona assim, ó, vermelha. É alfine, se eu não me engano. É fine ou é alfine? Nem sei. Aquela jujubinha fine, comprida, né? Fine, isso mesmo. Olha lá. Que escolha diferente, ela disse. Eu não acho, na verdade, já vendi uma caixa de red vines antes. Paquerando com seu cliente, ela tinha o hábito de conseguir mais gorjeta quando ela trabalhava como bartender, né, como barista. Mas ela não costumava ganhar gorjeta perto desse cine-teatro aí. Mas o trabalho dela era chato, então ela pensou que esse tal desse Robert, era um rapaz bonito, fofo. Perceba que ela não falou bonito, beautiful, que beautiful é para mulher.
E nem falou pretty, que é o bonito para homem. Ela falou cute. Cute é fofo, bonitinho. Então o cara nessas coisas todas não, de repente tinha um charme ainda assim. Não tão bonito que ela de repente quisesse sair com ele para uma festa, mas bonito o suficiente, né? Bonitinho o suficiente que ela pudesse ter de repente um crush imaginário nele. E assim vai esse conto aqui. Percebam? Vamos perceber as características do conto nesse conto, pessoal. Vamos lá. Partes do enredo. Primeira situação aí, ó. Start point, ou seja, um ponto inicial, de onde tudo começa. Começou onde? Na lojinha onde ela trabalhava, perto do teatro, cine-teatro, né? Quando o rapaz entrou na loja para comprar a pipoca e o Red Vines, né? Que é o fininho. Main plot, né? Qual é o enredo principal? O enredo principal é a situação de paquera ali, que ela de repente achou ele interessante, né? Não tão bonito assim, mas quebrava um galho para ela ali. Characters, quem são os personagens? Characters, Robert e Margot. Plot twist, ou seja, qual é a virada do enredo? Quando tudo vira, quando tudo fica de cabeça para baixo e você pergunta o que é que vai acontecer agora. Não passamos por esse plot twist porque a gente contou só o comecinho desse enredo, a gente ia ver depois, não ia dar spoiler aqui. Clímax, clímax é a resolução, né? O que é que vai acontecer de principal dentro desse plot twist, dessa virada do enredo. E lá o outcome. Outcome seria a resolução dos problemas que foram causados por essa virada do enredo aí, né? É o outcome, que é a resolução. É nessa parte aqui que uma novela, que um novel, no caso, que um romance ou um filme, poderia sugerir um segundo enredo aqui, tá? Como é o caso do filme do Batman novo aí, The Batman. Ele tem várias viradas, o filme é gigante, de 3 horas. Tem várias viradas, vários desenrolados dos problemas. E acaba ficando cansativo às vezes, né? Então, vimos essas características aí nesse conto, que não vai ficar cansativo porque o conto ele é menor, certo? Os top 5 of the most iconic short stories in the English language, ou seja, o top 5 dos contos mais icônicos da língua inglesa, pessoal. Temos aí esse que a gente viu do short do Washington Irving, Red Van Winkle, que é um outro dele, e o que a gente viu agora, The Legend of the Sleepy Hollow. Temos o Edgar Allan Poe, que é o Telltale Heart, e o The Crow, que é o Corvo. Temos Herman Melville, que é o Bartley the Scrivener. Temos o Ambrose Bierce, que é o Anchorage at On Creed Bridge. Certo? Então temos esses 5 contos aqui, tá? E aí, professora Vanessa, qual um conto de repente que você lembra, que você gostou bastante? Eu gosto muito de A Metamorfose, né, de Kafka lá, e é um livro, um conto muito interessante, assim, um livro bem curtinho, inclusive, deixo aí como sugestão de leitura. E esse livro, apesar de ser curtinho, pequeno ali, né, como conto, ele traz muitas lições de vida, viu, professor André? Muitas mesmo, eu não vou dar spoiler aqui, mas fica aí como sugestão de leitura. E é um dos livros que eu gosto bastante, de conto. Exatamente. O Francis Kafka, tem outros também, bem interessante também dele. Olha lá. I have to read this short story, highlight the specific part of the writing, my review and produce a composition. Colocando isso tudo, gente, em uma frasezinha só, para entender. Ó. Eu tenho que ler este conto, destacar as partes específicas para escrever minha revisão e produzir uma redação, que é composition, né? Isso aí, uma frase, ó. Ler é sonhar com os olhos abertos, de Garrison Keillor. Então, gente, árvore do livro, se você não tiver acesso ao aplicativo, você pode ir pelo QR Code aqui também. Quem não está usando o aplicativo, estiver no computador, pode ir direto nesse QR Code e vai levar você para a árvore do livro. Você pode entrar, acessar, logar pela sua matrícula e a sua senha vai ser a data do seu nascimento, né? Com 8 dígitos, tá bom? E tarefinha de casa, produz aí um conto sobre um livro que você já leu. Você produziu um conto, de repente, sobre um livro que você gostou bastante, ou uma resenha do conto dele aí, tá bom? Thanks for being with us. Obrigado por estar conosco, pessoal. Professora Vanessa, despedida aí da galera.
Ótima aula, adorei aqui, aprendi mais um pouquinho, né, sobre aí os contos, sobre literatura, sobre inglês, né, que é muito importante a língua inglesa. E, ó, um beijo e até o próximo momento, gente. Tchau, tchau. Galera, espero que vocês tenham gostado, foi muito carinho. Até a próxima, cheiro pra vocês. Tchauzinho de Miss pra vocês aí, ó. Valeu!